Vou te falar, eu não sei o que foi melhor, o jogo do Flamengo contra o Botafogo ou a entrevista coletiva do técnico Felipe Luiz após a partida. Que aula deu o treinador do Flamengo? Abriu o jogo, falou sobre tudo, falou sobre a saída do Alcaraz, sobre a saída de outros jogadores, explanou geral, falou sobre tudo, inclusive desmentiu algumas informações, dando conta que o Alcaraz foi pego de surpresa, que o próprio Felipe Luiz tinha sido pego de surpresa, e também mostrou por que o Flamengo está disposto a vender Lohan e por que Lohan não é utilizado no atual elenco. E vocês vão entender o porquê o Lohan pode ser vendido a qualquer momento ao CSK, já estão trocando a documentação. Vocês vão entender por que o Alcaraz decidiu sair do Flamengo, vocês vão entender muita coisa. E eu também vou falar sobre uma situação envolvendo Jorginho, que vai assinar o pré-contrato com o Flamengo em breve. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal vai crescendo cada vez mais. Fico muito feliz de ver vocês me ajudando, colaborando. Então, obrigado novamente aí, porque a gente está conseguindo atingir números aqui que eu jamais imaginaria que fosse atingir. Dito isso, vamos para as informações. Pessoal, vamos falar do Jorginho. Antes de mais nada, eu quero falar sobre uma situação. Na última semana, eu confesso para vocês que eu não lembro qual foi o dia, se foi quinta, eu noticiei aqui no canal Vene Casagrande que o José Boto encaminhou um acerto com o Jorginho após uma reunião com representantes do atleta. Representantes esses autorizados pelo Jorginho, representantes esses que confirmam e que garantem que o empresário, o principal empresário do Jorginho, que fica na Europa, estava ciente de tudo, estava participando de todas as reuniões. Nessa reunião ficou tudo bem encaminhado com o jogador, base salarial, tempo de contrato, 3 anos, isso tudo você já sabe. O próximo passo seria tentar negociar com o Arsenal a liberação imediata, que eles sabiam que era muito difícil, mas tentaram, tanto é que a gente noticiou aqui. Em nenhum momento eu falei que o Jorginho viria nessa janela de transferência, em nenhum momento eu falei que ele já era reforço do Flamengo, em nenhum momento eu iludi vocês, torcedores do Flamengo, vocês estão de prova aqui. O que eu informei aconteceu. O Flamengo chegou a um acordo com o Jorginho, teve a reunião, teve reunião do Jorginho com o Flamengo, leia-se José Boto, mais de uma vez, com o Felipe Luiz, teve uma vez lá no começo da negociação. Isso tudo aconteceu. Eu não tirei da minha cabeça, acordei e falei, vou noticiar. Isso tudo foi apurado. E repito, em nenhum momento eu falei que ele viria nessa janela de transferência. Pode acontecer? Acho muito pouco provável, porque eu já falei para vocês. Assim que o Flamengo assinar um pré-contrato com o Jorginho, o Flamengo vai tentar novamente. Agora, o que eu informei aconteceu. E não inventei, não iludi ninguém. Pelo contrário, eu estou falando e várias outras emissoras e vários outros veículos também estão falando. A ESPN, inclusive, subiu matéria, assinada pelo Daniel Bocato, acho que é isso o sobrenome dele, peço desculpa, mas também está noticiando. Um dos principais jornalistas, que eu vou até ver o nome aqui certinho, noticiou também no Instagram dele, que está muito próximo de acontecer, o Gianluca Di Marzio, italiano, que tem muita credibilidade. Então, gente, repito, tudo que eu falei aqui aconteceu. Em nenhum momento iludi ninguém. Em nenhum momento falei que o jogador viria agora. Pelo contrário, eu só falei que entre Flamengo e Jorginho está tudo certo. Que poderia ser agora e poderia ser no meio do ano. E está acontecendo. Tá bom? Só para esclarecer isso aí para vocês. Dito isso, vamos falar da entrevista coletiva do técnico Felipe Luiz. Eu vou começar com a melhor resposta dele, que foi sobre o Alcaraz, a saída do Alcaraz. Ele falou, olha, eu vou me alongar, mas eu quero que vocês prestem muita atenção. E eu peço isso para vocês também, porque foi uma resposta sensacional. Ele deu uma aula nessa entrevista coletiva. Ele falou, abre aspas, eu trabalho fixado em pequenos detalhes, em tudo que o jogador me apresenta. Se chega no horário, se esforça no aquecimento, se é líder, se brinca no treino, presta atenção no vídeo, quer aprender, tem ambição, com quem são as relações. Olho tudo de todos eles. Minha relação com o Boto é espetacular. Temos uma sintonia muito grande. Lá em Portugal, quando nos conhecemos, falamos de todos os jogadores. Expus a ele minha preocupação com o Alcaraz. Ele foi muito caro e é meu dever tirar o melhor rendimento dele. Quando cheguei aqui, Alcaraz e Plata estavam no banco.
Cada vez que o Plata entrava, ele melhorava o time. E o Alcaraz não estava indo bem. Ele reconheceu e disse que ia melhorar. O Plata praticamente arromba a porta e diz que vai jogar. O treinador tem que fazer o modelo de jogo pro treinador. Quando o Pedro voltar, eu vou me adaptar ao Pedro. É o melhor 9 do Brasil. O que eu digo com isso é que o jogador tem que me mostrar. O Everton Araújo não se adaptava no meu modelo e hoje é fundamental. A filosofia não muda. O Alcaraz me chamou para conversar e me disse da oferta do Everton. Presta atenção, o Alcaraz o chamou para conversar. Perguntou se eu contava com ele. Eu fui sincero e disse que ele estava atrás daqueles que disputavam a posição. Ele aceitou que não estava bem e disse que ia brigar por um lugar no time. Foi uma conversa muito sincera. Ele jogou na quinta, jogou bem, fez o gol. No outro dia, decidiu sair. Eu fico triste, porque sinto que é um fracasso meu, mas era um investimento muito alto que eu não tirava o melhor rendimento dele. Foi uma conversa franca e ele decidiu ir. Acho que será feliz, adoro ele. Ele não desiste, quer aprender, tenta, se esforça. Eu insisti nele até o final. Nem todo mundo vai dar certo. Futebol é assim. Eu adoro esse moleque. Me sinto em dívida com ele. Eu não queria que o Fabrício saísse. Ele era super importante no elenco. Sou super agradecido a ele. Ele quis sair. Eu não queria que saísse. Foi simples assim. Eu tenho o melhor elenco da América na mão e vão chegar mais. Quem cresce são os jogadores com essa concorrência. Essa resposta, quando ele foi questionado sobre a saída do Alcaraz, e ele englobou jogadores que saíram e que não vêm utilizando. E ele até mencionou o nome do Lohan antes. Então, pessoal, deu para entender por que ele não vem utilizando o Lohan? E por que o Lohan não será utilizado? E por que o Flamengo está muito perto de vender o Lohan por 8 milhões de euros, por 80% recebendo esse valor em 10 meses? Tá na cara, gente. Tá na cara e é aquilo que a gente vem falando para vocês. O Lohan, tecnicamente falando, alto nível. Mas não se esforça no dia a dia. Isso não é uma crítica ao Lohan, beleza. Só que é um fato, é uma informação. O Tite tinha o mesmo entendimento quando parou de utilizar o Lohan e depois começou a utilizar o Matheus Gonçalves. E o Felipe Luiz tem o mesmo entendimento. Não é coincidência, pessoal. Ah, mas o Felipe Luiz tem que resgatar o jogador. Beleza, o resgatar o jogador faz parte do jogador voltar para o sub-20. Ele está disposto a fazer esse processo? Não, ele está disposto a jogar na Rússia. Com o passar do tempo, o Flamengo só vai perder mais dinheiro com o Lohan. Em outras palavras, ele vai se desvalorizar. O ativo vai perder valor de mercado. E é por isso que o Flamengo quer vender o Lohan. É por isso. Quando eu soube, eu fiquei assim, caramba, o valor é muito baixo. E eu fui buscar saber os motivos. E eu já falei para vocês, o Felipe Luiz praticamente confirma aqui. Eu não estou querendo dizer que o Lohan chega atrasado, querendo dizer que o Lohan, até porque eu não tenho essas informações, que o Lohan chega, muita gente já especulou aí, é mentira, chega bêbado, não teve nada disso. Agora, no dia a dia, a vontade dele não é a mesma dos demais. E é por isso que ele perde espaço com o Felipe Luiz. E tá tudo bem, ele tem 18 anos, faz parte do processo. Só que o Flamengo enxerga isso como um negócio. Não dá para você tratar isso como se não fosse um negócio. Ou pega 8 milhões de euros agora, ou corre o risco de pegar quase nada futuramente. É o mesmo caso do Lincoln. O mesmo caso do Lincoln. O Lincoln foi a mesma coisa. Com o passar do tempo, ele foi se desvalorizando e não queria jogar no sub-20. Eu lembro como se fosse hoje. O começo da saída dele foi um dia que ligaram para ele jogar no sub-20, ele não quis ir. Os empresários não aceitaram. Não que o Lohan tenha feito isso, tá, gente? Mas com o tempo, ele não vai ficar motivado. Ele não é tão motivado no profissional, pelo que falam, pelo que o próprio Felipe Luiz deixou a entender aqui também. O Danilo vai ter que jogar muita bola para se tornar titular na zaga do Flamengo. Léo Ortiz e Léo Pereira estão jogando muito. Entrosamento a milhão. E pode parecer soberba, mas eu avisei. O Flamengo ia ganhar esse jogo. Para mim, nenhuma surpresa. Agora, eu não esperava que fosse ser tão fácil. E foi fácil. O Flamengo amassou tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Antes da parada, por conta da forte chuva, depois da parada no primeiro tempo, no segundo tempo só deu o Flamengo, já que o Flamengo está
é campeão da Supercopa do Brasil, está vivendo uma ótima fase. Vamos lá, vamos comemorar, se inscrevendo no canal, ativando a notificação, o sino aí, compartilhando esse vídeo com geral, para todo mundo ver que o Flamengo deu um baile no Botafogo, manda para o rival também, manda para os seus familiares que torcem para o Flamengo. Então, pessoal, ai, como é bom fazer um vídeo pós-jogo, pós-título do Flamengo. Ó, e tinha gente torcendo contra para dizer eu avisei para caçar o Boto, reclamar do Felipe Luiz. Já que a gente está falando disso, vamos começar nessa análise do jogo. Gente, olha só, antes mesmo de a bola rolar, e quem me acompanha aqui no canal, quem me acompanha lá no SBT, nas outras redes sociais, eu avisei, eu falei para vocês, para mim vai ser 2-0. Embora o Botafogo tenha feito um gol ali nos minutos finais do segundo tempo, com o Patrick de Paula, mas eu imaginava que o Flamengo sim fosse ganhar. E eu dei vários argumentos para defender a minha tese. O Flamengo começou a preparação, a pré-temporada, bem antes que o Botafogo. O Flamengo não mexeu na sua equipe titular, não teve perda de peças importantes. Perdeu o Fabrício Bruno, que não era considerado mais titular. Contratou o Juninho, que veio para saída do Gabigol, para suprir a ausência do Gabigol e também do Pedro durante esse período de recuperação do Pedro. O técnico Felipe Luiz foi mantido, um treinador que tem um potencial absurdo. A gente pode ver nos 2 jogos oficiais do elenco profissional do Flamengo a organização tática. Do outro lado, não tinha nada disso. O Botafogo manteve a base do seu time. Eu discordo. O Botafogo perdeu 2 dos seus principais jogadores, se não os 2 principais jogadores do setor ofensivo, Luiz Henrique e Thiago Almada. Contratou Arthur, que não está no mesmo nível do Luiz Henrique e nem sequer tinha treinado direito com a equipe. Então, assim, tudo me fazia crer que o Flamengo iria ganhar de fato. E ganhou. Não só ganhou, como amassou o rival. Do primeiro minuto ao último minuto. A organização tática do técnico Felipe Luiz é algo assustador. Claro, no ponto de vista, positivamente falando, não é assustador de ruim. É muito bom. O setor defensivo do Flamengo está em alto nível. Por isso eu até imaginava que o Flamengo não fosse tomar gol. Léo Ortiz e Léo Pereira, vou te falar, o Danilo, que inclusive fez a sua estreia, entrou nos minutos finais do segundo tempo, Léo Ortiz e Léo Pereira jogaram muita bola. O Danilo vai ter que comer a bola para se tornar titular nesse time. Porque os dois, além de se completarem em campo, eles estão num entrosamento absurdo. Absurdo. Os dois jogaram muita bola. O Wesley jogou muito novamente. Começando a temporada como ele terminou a temporada 2024. Jogando muita bola. Alexandro, alto nível o futebol dele, alto nível. Pulgar, se não fosse o excesso de cartão, e novamente ele tomou cartão, eu vi até gente brincando nas redes sociais, só tem 2 certezas na vida, a morte e cartão amarelo do Pulgar. Se não fosse isso, seria um jogador absurdo, e ele jogou muita bola hoje. Quero destacar também a partida do De La Cruz, muito bem fisicamente, ficou em campo até os 45 do segundo tempo, e jogando muita bola, correndo muito num campo pesado, porque choveu demais. O Gerson, com todo respeito aqui, ó, palmas para o Gerson. Perdeu a oportunidade. Gente, jogou na base de sacrifício. Por falar na base de sacrifício, o Léo Pereira também jogou na base de sacrifício. Sabe por quê? Ele sentiu o tornozelo, teve um problema no tornozelo, antes da parada do primeiro tempo, aos 15 minutos, por conta da forte chuva. Durante essa parada, ele estava com muitas dores, tomou injeção para poder tirar as dores e jogou no sacrifício. Tal como o Gerson, que sentiu dores na parte posterior de uma das coxas durante o aquecimento e jogou muita bola o jogo inteiro. Ele estava abaixo fisicamente. Deve ser por causa disso também. E ele não jogou mal. É porque a gente está acostumado a ver o Gerson aqui, ó, aqui. Aí ele joga aqui, a gente acha que ele está mal. Não, ele jogou muita bola. Muita bola. Michael também, muito bem. Como evoluiu a parte tática o Michael, esse período que ele esteve na Arábia. Falei isso na temporada passada, repito agora no começo desse ano. Gonzalo Plata, você é um baita jogador. Um baita jogador. Teve um passe no primeiro tempo que ele deu, até brinquei lá no Twitter, que não foi um passe de plata, foi um passe de ouro. Para o Gerson, inclusive. E o Gerson acabou desperdiçando.
Bruno Henrique, chegamos onde eu queria chegar. Bruno Henrique, você é um absurdo, absurdo. Rei dos clássicos, chama a responsabilidade, bate no peito, não se mete em confusão. Um jogador de alto nível, alto nível. Jogou, entre aspas, centralizado, caindo muito pelas beiradas, não só pelos 2 gols que eu estou falando, não. A partida dele foi fenômena, alto nível, jogou muita bola, muita bola. O setor defensivo do Botafogo bateu cabeça, tal como Matheus Ponte no primeiro tempo e o Vitinho no segundo tempo com o Michael ali. O time do Flamengo jogou muita bola. E aí, vamos falar do Luiz Araújo, né? Entrou ali nos minutos finais do segundo tempo, mas que pintura fez esse jogador. Um jogador extremamente importante que hoje é reserva, mas o fato de ser reserva não é um demérito a ele, pelo contrário, olha o time titular do Flamengo, é um absurdo o time titular. Inclusive o Arrascaeta foi reserva, entrou ali aos 25 do segundo tempo, com a camisa 10, que caiu super bem nele, nem precisou do Arrascaeta para o Flamengo mandar na partida. Agora, falando sobre o Luiz Araújo, ó, palmas também para o gol que ele fez. Foi um gol tão absurdo. Felipe Luiz saiu correndo, caiu no chão com o Luiz Araújo na comemoração. Foi sensacional. Sensacional. Foi uma tarde e noite, né? Porque teve essa paralisação aí, acabou atrasando o fim do jogo. Mas foi um dia que o torcedor rubro-negro... por falar em torcedor rubro-negro, que amasso da torcida do Flamengo lá no Mangueirão, hein? 90-10. Foi 90-10. Estádio lotado, mas 90% torcida do Flamengo. Voltou, o Flamengo está voltando, gente. O Flamengo está voltando. Parabéns ao técnico Felipe Luiz pela exibição do Flamengo. Parabéns aos jogadores do Flamengo. Parabéns ao Bruno Henrique pela exibição diante do Botafogo. Ele está chorando muito na beira do gramado. É porque, infelizmente, não tem como mostrar essas imagens por direito de transmissão. Parabéns, Bruno Henrique. Você merece, cara. Você merece. E eu tive que ouvir e ler a imprensa mineira dizendo que o Bruno Henrique poderia forçar uma saída. Não, ele é ídolo. Ele é ídolo. Ele é ídolo dessa geração aí, ó, de 2019 para cá. E eu falo, em 2019 ele foi o jogador mais importante. Embora o Gabigol tenha feito aqueles 2 gols na final da Libertadores, mas o que o Bruno Henrique jogou aquele ano foi um absurdo. Mas estamos em 2025. Vamos falar de 2025, um começo maravilhoso para o torcedor rubro-negro ficar extremamente otimista e feliz. Porque eu vou ser sincero, olha, se o Felipe Luiz acha que vai me iludir desse jeito, ele está no caminho certinho. Fala, nação rubro-negra. O técnico Felipe Luiz finalmente abriu o jogo sobre a saída de Carlos Alcaraz do Flamengo. O jogador, que chegou ao clube com status de contratação mais cara da história, acabou deixando o Mengão sem conseguir se firmar. Mas por que isso aconteceu? O que Felipe Luiz disse sobre o meia argentino? Será que foi uma questão de falta de espaço no time ou algo além disso? Se liga, porque vamos te contar tudo sobre essa história e o que realmente aconteceu nos bastidores. Logo depois de conquistar a Supercopa Rei com a vitória por 3-1 sobre o Botafogo, Felipe Luiz concedeu entrevista coletiva e foi direto ao ponto sobre a saída de Alcaraz. Ele revelou que teve uma conversa sincera com o jogador, explicando que ele estava no fim da fila no meio-campo rubro-negro. A concorrência era pesada. Arrascaeta, Gerson e 4 volantes já estavam na frente dele na disputa por uma vaga. O técnico deixou claro que Alcaraz precisava mostrar mais dentro de campo para ganhar espaço, mas, mesmo após um bom jogo e um gol contra o Sampaio Corrêa, o argentino optou por aceitar a proposta do Everton e sair do Flamengo. Uma das declarações mais fortes de Felipe Luiz foi quando ele afirmou que no Flamengo não há espaço para quem não demonstra dentro de campo que merece estar no time. Ele citou o exemplo de outros jogadores que estavam no banco e conseguiram se destacar, como Michael e Everton Araújo, e deixou claro que Alcaraz não conseguiu fazer o mesmo. O técnico ainda lamentou a saída do argentino, dizendo que sente como se fosse um fracasso seu fato de o jogador não ter dado certo no Flamengo. A contratação de Alcaraz foi a mais cara da história do Flamengo, custando impressionantes 20 milhões de dólares, cerca de 110 milhões de reais na cotação da época. O jogador chegou do Southampton e, antes disso, já havia passado um período emprestado à Juventus, da Itália. Porém, em apenas 5 meses no clube, ele não conseguiu convencer e acabou sendo emprestado ao Everton, da Inglaterra. O Flamengo, agora, busca minimizar o prejuízo e recuperar parte do investimento feito. Durante o tempo que vestiu o manto sagrado,
Alcaraz disputou 19 jogos e marcou 3 gols, além de dar 2 assistências. Vale lembrar que 2 desses gols foram de pênalti, e o último aconteceu na vitória contra o Sampaio Corrêa, em uma cabeçada certeira. Mesmo assim, seu desempenho não foi suficiente para garantir um lugar no time titular, e agora ele segue sua carreira na Premier League. Com a saída de Alcaraz, o Flamengo tem mais espaço na folha salarial e pode buscar outras opções para reforçar o elenco. O time segue forte para as competições de 2024 e já está de olho em possíveis novas contratações. A diretoria trabalha nos bastidores para garantir que o elenco esteja pronto para brigar por todos os títulos da temporada. Agora queremos saber de vocês. O Flamengo fez certo ao liberar Alcaraz? Ou ele merecia mais chances? Deixe sua opinião nos comentários, e não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like. Tamo junto!